Olá, nós estamos aqui no nosso 6º podcast e vamos falar sobre o modelo generativo da Virginia Satir e a energia feminina na jornada do herói. E eu recebo aqui como convidada a Eva Wipprecht, que vem da Alemanha online, e o Zeca Ruiz, que vai traduzir a Eva. Então, eu quero começar falando com a Eva. Eva... Eva, conta um pouquinho sobre a experiência e também... Oi! Conta um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua vida, como conheceu a Virginia Satir e podemos começar sobre isso. So, once again, hi Eva, hi everybody. Hi Zeca. Eu sou o Zeca, vou estar como tradutor e eu vou agora, a partir de agora, traduzir para Eva as falas da Luana. Basically, she asked about your experience with the work, Eva. She wants to know where did you meet Virginia, how did you got deep into this work, and what experience would you like to share with us about that topic? Right. So, thanks for the question. This is Virginia Young. Ela pergunta, essa é a Virginia. She's 16 years old in that photo. Quando ela tinha 16 anos. Nessa foto ela tinha 16 anos. And I took a photo of this photo when I was in Canada in the Haven, where I deeply immersed in the work of Virginia. Ela tirou essa foto de uma outra foto quando ela estava no Haven, que é um trabalho de imersão para ela aprender sobre a abordagem da Virginia Satir. Ela estava nesse retiro, né, nesse curso. I guess I'm considered a second generation of the Virginia Satir work, since I have not had the pleasure to directly meet her. Eu sou considerada a segunda geração do trabalho da Virginia Satir, porque eu não tive a oportunidade ou o prazer de trabalhar ou encontrá-la diretamente. But during my university studies in Santa Cruz University to become an NLP Master Trainer, mas durante os meus estudos na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, para me tornar uma treinadora, uma practitioner, treinadora de PNL, which is all now over 20 years ago, o que agora já se completaram 20 anos, I heard my teacher Robert Dills and Judith Delosier talk about their teacher Virginia Satir, the great family therapist. Eu ouvi os meus professores Robert Dills e Judith Delosier falando sobre a professora deles, a Virginia Satir, conhecida na época pela terapia familiar. And it lit a fire in me. I couldn't resist, but it put me on a quest, on a search. E eles acenderam uma chama em mim. Eles me colocaram em uma busca, em uma exploração pelo trabalho da Virginia. Because I'm a lover of families, I'm a lover of life, I'm a lover of answering and asking questions. Porque eu sou uma amante da vida, eu sou uma amante do conceito das famílias, eu sou uma amante das perguntas e respostas que eu faço para a vida. Where are we coming from? Why are we who we are today? Da onde a gente veio, como a gente se tornou quem nós somos hoje, por quê? How come we're sometimes digging in the same shithole over and over again, even though we don't like it? E o que acontece com a gente? Por que a gente fica entrando nos mesmos buracos, mesmo a gente sabendo que a gente não gosta de estar ali? All of these very essential questions I always raised, and in addition, my teachers Gunther Schmidt and Stephen Gilligan, who also met Virginia Satir. E essas perguntas que eu sempre gostei de levar e de fazer, somadas às influências que eu recebi do Gunther Schmidt e do Stephen Gilligan, que foram outros alunos que também conheceram a Virginia, they brought me very close to the whole Satir network and community. And I studied 20 years ago deeply my Bible, the Satir model, and my main teacher was Maria Gomori and Sharon Lotion.
E 20 anos atrás, eles trouxeram para mim essa abordagem, e a partir daí eu comecei a estudar a minha Bíblia central, que é o modelo da Virginia Satir, que ela está mostrando ali, a Virginia Satir Model. E a professora dela, Maria Gamori, que escreve esse livro, foi com quem ela aprendeu mais profundamente sobre isso. As you can see on the title of the book, there are a couple of faces, and one of them is Virginia and one is Maria Gamori. Como vocês podem ver na capa do livro, tem algumas caras aqui. E uma dessas caras é da Virginia Satir e a outra é da Maria Gamori, a minha professora. Resumidamente, ela tem nos trazido até aqui qual é a jornada dela com a Virginia Satir. Hoje, eu, Zeca, como tradutor, posso dizer para vocês que é algo realmente fantástico, realista. Oi, Lu! Oi, eu acho que caiu. É a Eva que caiu, ela deve voltar daqui a pouquinho, vamos segurar um pouquinho. Se você puder conversar, contar um pouquinho sobre o que ela estava falando com a sua experiência, pode? Acho que ela voltou. Aí, Eva. Who left who? Quem deixou você? Quem deixou quem? You left us. I left you? Yeah. I did not do that on purpose. Why did I leave you? Oh, no. Maybe your connection is placing some resistance because you're teaching people about life. In life, we have resistance. E the connection is not so good. A conexão não está tão boa. Oh, there you go again. It's freezing. I think it's gonna stabilize soon, so we can keep going. Right. Okay. Sorry if it's me. Tudo bem. Ela tá pedindo desculpa pela queda da conexão, but looks like it's working again, Eva. Keep going. Right. Okay. So this is my Bible, and on the title you see one of my teachers, Maria Gamori. Então essa é a minha Bíblia, e entre as caras dos autores do livro está aqui a minha professora, Maria Gamori. And in the late years, Maria, Virginia, and also John Benman, but also Jean Gerber, tried to write down all the many clinical researches they have done over the years, working with thousands of people. Nesse livro, é como uma extração de todo o trabalho que eles fizeram, John Bandman e outros autores do livro, junto da Virginia, extraindo e escrevendo e formalizando as estruturas que eles aprenderam com ela. So I went and joined the group in Canada, where Virginia has a gravestone and has been teaching for many years. E aí eu fui para o Canadá aprender com essas pessoas, onde a Virginia tem essa base, onde ela tem esse ponto de fundação do trabalho dela, e eu me juntei a esse grupo lá. That's in Gabriola Island, and I first became a student of the work, then I became a client, and then I became an assistant teacher, and then I became a master teacher. Essa é na região de Gabriela, you said? Gabriola Island. Gabriola, a ilha de Gabriola. E lá eu comecei como uma aluna, depois eu passei para ser uma cliente de terapia familiar, até me tornar um assistente e finalmente uma professora nisso. And today I'm running for over a decade now the International Virginia Satir Institute in Germany. E agora já por uma década eu estou administrando e gerencio o Instituto da Virginia Satir na Alemanha. I got a blessing from Maria Gamori, which is on a video where she said, I want you to continue the work your way. E aí eu recebi uma bênção da Maria, um vídeo onde ela me diz, eu quero que você continue o trabalho da sua forma, do seu jeito. I'm also an affiliate to the Virginia Satir Global Network, so my teacher Sharon Löschen gave me the official framing. And I've been rolling out teachings international in over 22 countries. E hoje eu faço parte da rede internacional da Virginia Satir, eu tenho um certificado recebido por um dos gestores me dando autorização para ensinar esse modelo pelo mundo, sendo que eu já ensinei em 22 países.
I just came back from Metaforum in Italy, and I was teaching a whole week of intensive work in the Satir model, and I came back home transformed. E eu acabei de voltar do Metaforum em Itália, onde eu passei uma semana ensinando sobre o trabalho da Virginia Satir. Foi um trabalho muito intenso e eu volto para casa, como sempre, transformada. Every time I'm doing the work, I'm discovering something new about myself. I'm discovering something new about life and how people are interacting, and I just can't get enough of it. E toda vez que eu faço o trabalho, eu aprendo algo sobre mim, eu aprendo algo sobre a vida, sobre como as pessoas interagem, e eu nunca me canso disso. So the Satir work has become a life mission, truly, in personal and professional development. Para mim, então, o trabalho da Virginia se transformou numa missão vital, uma missão de vida, tanto no nível profissional como nas minhas experiências pessoais. And, you know, one of the elements that our mission of the work is that I still carry forward is peace within, peace between, and peace among. Uma das missões do trabalho, algo que eu sempre carrego comigo, é o princípio do paz dentro, paz entre mim e você e paz entre todos nós. And I still believe that is the core that we need to focus on to create peace inside of ourselves, but peace in the world. O núcleo é esse, para começar a criar paz dentro e criar paz fora. And one of the ways to be able to do that is focus on getting to know ourselves intimately in a beloving and befriending way. E uma das formas principais de conseguir isso é aprender a conhecer a nós mesmos de uma forma amorosa e amigável. Because our behaviors are an outcome of our level of self-esteem. The core element of the work is how do we nurture self-esteem? Porque todos os nossos comportamentos são um reflexo, um resultado do nosso nível de autoestima. E uma das bases do trabalho é como eu desenvolvo o trabalho, a minha autoestima, para ela ficar mais sólida. And since I come from a lovely family that had the best intention, they're great people. Como eu vim de uma família ótima, com as melhores intenções, pessoas maravilhosas. And the reality is, they also knew how to hurt my self-esteem. Mas que, na verdade, eles sabiam muito bem como ferir a minha autoestima. So my own personal quest was, how do I exercise, how do I nurture my level of self-esteem so that I can be the best version of myself to be part of the peace process? Então, a pergunta foi, como eu posso nutrir e desenvolver a minha autoestima para fazer parte desse processo de nutrir a paz? So that work really spoke to me, and I got hooked, and now I'm so deeply trained and immersed in the work that I really have developed a third generation approach. Isso me pegou de uma forma e isso me levou a ficar tão imersa nesse trabalho que eu acabei naturalmente desenvolvendo uma abordagem nova. É isso. E essa abordagem nova é o que ela vem trabalhando no Metaforum e em outros países também, né? Com a influência do Stephen Gilligan, com Gunther Schmidt. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa abordagem nova. E também junto com a jornada do herói agora e a energia feminina. So in the last years you have been developing this way of teaching, way of using the approach in your work. And I would like to know a little bit more about that, the way you are doing it, considering that you have influences of Stephen Gilligan and Gunther Schmidt, and how does that show on the next course you are teaching, which is going to be about the feminine energy in the hero's job. Oh, yeah. So we have a couple of questions you're asking. I'm trying to get them in order. Então, tem algumas perguntas que você fez aqui e eu tô querendo colocá-las em ordem. Vamos por partes. Ok. So I'm hearing question number one is, you have been teaching the Satir model over the last years in Metaforum, and you're influenced by many sources like Gunther Schmidt and Stephen Gilligan.
Então, How are you doing it? A primeira pergunta é, você tem ensinado isso há alguns anos, você sofreu algumas influências importantes, como Gunther Schmidt, Stephen Gilligan, como você está fazendo, como você está promovendo, né, usando ou experimentando esse trabalho hoje? Yeah. So I really have incorporated the wisdom of my great teachers, Gunther Schmidt and Stephen, into the classic Satir model approach, which is also called the human validation model. Eu incorporei basicamente os modelos do Stephen Gilligan e o modelo do Gunther Schmidt à base do trabalho da Virginia Satir, que levava o nome de modelo de validação humana. Meaning that I still teach the classic essence of the Satir model with all its original models. She has many of them. E o que significa que eu ainda ensino a forma clássica do trabalho com todos os modelos originais dela, e ela tem muitos desses modelos. Like we're teaching the iceberg model to have an understanding about the level of the self. Por exemplo, a gente ensina o modelo iceberg, que traz uma compreensão dos múltiplos níveis do nosso ser. I'm teaching the maintenance kit as a way of how I can nurture self-esteem on a symbolic level. Eu também ensino o kit de manutenção, que é uma forma de nutrir a nossa autoestima de forma simbólica. I will teach the communication stances. What do we do in stress when we're not on eye level with significant others? Eu também ensino as posturas de comunicação, o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo quando nós estamos em estresse com alguns dos nossos entes queridos. I will teach them family maps, so understanding on a cognitive level, where are we coming from and how are all the learned patterns still activate today? Are they helpful or not? Eu também ensino o nosso mapa familiar para que a gente avalie quem nós nos tornamos hoje, de onde vêm os nossos comportamentos, se eles já estão aqui, e se eles estão aqui até hoje, a gente precisa perguntar, eles são úteis ou não? I will teach the Wheel of Influence, which is all the many influences in our growing up that shaped us and that influenced us in positive and negative ways. Eu também ensino a roda da influência, que mostra todas as influências que moldam positivamente e negativamente aonde nós estamos hoje, quem nós somos hoje e o que nós fazemos hoje. I will teach the mandala of self, which are the universal resources that we are making use of or not, and how we learned about them in the past. Mandala do ser também é um modelo que eu ensino sobre todas as formas de recursos que a gente pode extrair da vida e como a gente se relaciona com essas formas de recursos, se elas estão bem ou se elas estão deficientes. I will teach the use of psychodrama role-play elements that is very core in the essence of how Virginia worked. Também faço os exercícios de representação baseados no psicodrama, que são elementos basais do trabalho da Virginia Satir nas constelações familiares, nas representações familiares. Just to name a few ideas. Só para dar algumas ideias. And then I learned through my intensive teachings with Robert Dill, Stephen Gilligan, and Gunther Schmidt, additional elements. E alguns elementos adicionais que eu aprendi com Gunther Schmidt, Robert Dilts e Stephen Gilligan são... For example, I learned from Gunther Schmidt what he calls the problem-solution gymnastics. How do we teeter-totter from a problem state to a solution state? Por exemplo, eu aprendi com o Gunther Schmidt a dança entre estado de problema e estado de solução. Como a gente transforma um estado de problema em um estado de solução. So the integration of some of his tools and philosophies, I made that an update of Virginia Satir's approach. Então, algumas introduções do trabalho da Virginia Satir, do Gunther Schmidt, somadas da Virginia Satir, me levaram à possibilidade de criar algumas atualizações. To move from a therapeutic approach to a transformational growth approach. Para sair de uma abordagem terapêutica para uma abordagem de crescimento transformacional. I learned from Dr. Stephen Gilligan about universal archetypes. Eu aprendi com o Dr. Stephen Gilligan sobre os arquétipos universais. The king, the queen, the lover, the magician.
Rei, rainha, o mágico, the o warrior, amante, o guerreiro. all the elements you find in Carl Jung's work, but also in Joseph Campbell's work of the hero's journey. Muitos dos elementos que você encontra no trabalho de Carl Jung, mas também muitos dos elementos que você encontra na Jornada do Herói de Joseph Campbell. So I incorporated those elements to update and upgrade Virginia Satir's work into a next generation. Então eu agreguei esses elementos para poder atualizar e desenvolver a abordagem da Virginia Satir para uma nova geração de trabalho. And to have more simple intervention and transformational passages. Para ter intervenções simples, para ter passagens transformacionais mais simples. Then I'm also trained as a dancer, so movement and to use the body in a fluid way has accompanied my life story. E como eu também sou treinada, ensinada como uma dançarina, tenho um histórico como dançarina, esse lado da dança, do movimento, também se tornou uma parte integrada desse trabalho. So where Virginia would put people in a sculpture, like freeze them, placating or Então, por playing. exemplo, quando a Virginia colocava as pessoas nas posturas de ativação comportamental, como, por exemplo, apaziguar ou como julgar, Almost like a statue, put them in a place to activate inner experiences and inner feelings. como uma estátua, que ela colocava as pessoas para que elas pudessem sentir a ativação das emoções e das reações que elas têm naquela expressão. Informed by the work of my great teachers, I allowed to bring still pictures into a fluid movement intervention. Então, com a base que eu recebi dos meus outros professores, eu fui, por exemplo, capaz de transformar isso, que era uma escultura fixa, em algo mais movimentado, mais fluido. Those are like brief therapy interventions, but also awareness tools. Essas são intervenções de terapia breve, mas também intervenções que promovem consciência. And then I realized that when I teach the Satir model approach, Então eu percebi que quando eu ensino a abordagem da Virginia Satir, this is not about teaching people tools or teaching a workshop. This is really about how to engage with life fully. então, não é sobre um workshop em si, não é sobre ferramentas, é sobre se engajar com a vida de forma inteira, integral. And how to live life at its best, even though the contextual field is really challenging. E isso traz à tona a ideia do contexto, do campo contextual, que nos provoca, nos desafia constantemente. I mean, when we look to the outside, we're facing so many challenges. Então, quando a gente olha para fora, Nature catastrophes. quando a gente olha para fora, a gente vê tanto caos, tantos desafios, as catástrofes que estão acontecendo no mundo. COVID, division in the society, Divisão na sociedade, a lot of anxiety in the society, muita ansiedade na sociedade, distrust in governments, falta de confiança nos governos, distrust in other people, in the neighbors, conflict. conflitos, falta de confiança entre vizinhos. So many species at extinct. Quantas espécies estão à beira da extinção? And I feel that what I learned in the Satir model and through my teachers about diversity and humanity. E o que eu aprendi nos modelos da Virginia Satir através dos meus professores é que a diversidade, To me, is a hero's journey para mim, como uma jornada do herói, that we collectively now have to choose to take on. e coletivamente agora a gente tem que escolher como seguir adiante. That we relearn Que nós the lost resources and really bring the best of humanity collectively forward. que a gente seja capaz de coletar esses recursos das últimas gerações e levar isso adiante de uma forma coletiva, nova. So I happen to be a woman, so I carry
female energy in me. Então, como eu sou uma mulher e eu carrego a energia feminina em mim, I'm born as a woman. I carry female energy. nasci como uma mulher, eu carrego a energia feminina. So and Virginia was definitely a female heroine who was courageously developing her own approach. E a Virginia definitivamente foi uma mulher heroína que corajosamente desenvolveu o próprio trabalho. I represent her work. E eu represento o trabalho dela. I learned her work and then approaches from great male teachers as well. Eu aprendi o trabalho dela e também aprendi a partir de fontes masculinas, professores masculinos também. And part of my long journey was to find my own voice, to find my own way, to find my expression, how to fully bring what I have to offer. E a minha jornada tem sido, então, encontrar a minha expressão, encontrar a minha própria forma, como oferecer ao mundo o que é meu. So for me, bringing the feminine hero's journey through the structure of the Satir model approach is really the best of all what I learned, bringing it in a teachable form. Então, para mim, a jornada do herói feminina é uma forma pessoal de trazer tudo isso que eu aprendi ao longo do caminho para uma forma ensinável, compactada e possível de ser transmitida. So for me, it's an exciting workshop, but it's also getting equipped for the journey onward to transform this world and this life into a place we all want to belong. Então, para mim, é realmente sobre isso, sobre transformar essa jornada, essa vida, em um lugar onde a gente possa pertencer e desfrutar. And that's my version of the feminine hero's journey. And then there's a whole structure and a whole pathway to teach it, to do it. Então, essa é a minha proposta com a jornada do herói feminina, mas existe uma estrutura, existem vários passos que nós precisamos compreender para conseguir absorver isso que eu estou querendo dizer. So I will teach applicable tools. We will have exchanges. We will have demonstrations. We will have little theater pieces. We will learn and grow together. A ideia é que eu ensine ferramentas aplicáveis, que a gente tenha experiência juntos e que a gente cresça e se desenvolva de forma coletiva. Sim. E esse público para a jornada do herói na energia feminina, qual seria o público? So when you think about the people, Sim, can quem são enjoy as it. pessoas? Yes. What is the public for this type of course that you teach? Okay. Who is those persons? Who are those people? It's us, Somos nós, all of us. todos nós. I'm not talking about a workshop for women. I'm talking about activating from a female energy standpoint. Eu não estou falando sobre um workshop para mulheres, eu estou falando sobre um workshop que nos ativa a energia feminina para nos posicionarmos com o equilíbrio da energia feminina em nós. There's a great book from Jean Houston, who is a prolific author and great teacher. She's about 80-something years old now. What's her name, Eva? Jean Houston. Ela fala sobre um livro da Jean Houston, que era um professor periférico a essa época da Virgínia, mas que também tem uma abordagem muito interessante. And she talks about the Wizard of Oz. E ela fala do Mágico de Oz, é um livro bem periférico. Some of you may know the story of the Wizard of Oz, which is Dorothy from Kansas, who gets thrown into this wonderland, Oz. E talvez vocês conheçam esse livro, a história de uma menina que morava no Kansas e que foi, de alguma maneira, arrastada, levada para esse mundo mágico chamado Oz. And there she makes friends with a lion who wants courage, who is afraid. E aí ela faz amizade com um leão que quer coragem e que tem medo. And the Tin Man who wants a heart, and he is all of steel. E o homem de lata que quer um coração e é todo feito de ferro e aço. And then there's a Scarecrow who is all straw and who likes to have a brain, who wants the intelligence.
E aí tem o palhaço não, o espantalho. And they as a team, they as a group go on this collective journey together. E ele que é o cérebro espantalho. E nesse conjunto, juntamente, eles vão crescendo. Eles vão nesse caminho de crescimento conjunto. So it's the journey of the group when I talk about the feminine hero's journey. Então é a jornada do grupo. Quando eu falo sobre a jornada do herói feminino, eu falo sobre a jornada do grupo. So how can we do those things in togetherness? I'm really talking about all of us. Então, realmente, como a gente pode fazer coisas juntos, estando juntos. É isso que eu vou falar a respeito. Meaning, professional coaches and professional therapists. Que significa coaches profissionais, terapeutas profissionais. Will be equipped to learn professional tools. Estarão aprendendo ferramentas profissionais nesse curso. But they will also learn about themselves because it's a highly experiential journey. Mas também vão aprender sobre eles mesmos, porque é uma jornada altamente experimental. If you're a lay person and you're just interested in life and how do we become the best version of ourselves and how to be with this complexity life. Se você tem interesse em entender como estar com essa vida complexa e como se sentir melhor com você e se entender melhor. This is a great workshop too, because we learn a lot about ourselves. Esse também é uma oficina, um workshop muito bom para você, porque a gente aprende muito sobre nós mesmos nele. If you maybe have studied the Joseph Campbell's version of the hero's journey and you're thinking like, what is the feminine version of that? Curious. Se por acaso você já estudou a jornada do herói do Joseph Campbell e está se perguntando qual seria a versão feminina dessa história, talvez. You may be really interested too. Talvez você se interesse bastante por esse curso também. If you're in the field of change artistry as a coach or as a consultant, a counselor, a therapist of any kind. Se você for um consultor profissional, se você for alguém que oferece aconselhamento, mentorias. And you learn in approaches like NLP or systemic constellation work. Ou se você aprendeu sobre PNL ou sobre constelações sistêmicas familiares. Nonviolent communication from Marshall Rosenberg. Comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. And many other approaches, you will find I teach the roots before those approaches. Virginia Satir is one of the core roots. E você é um aluno ou alguém que usa dessas técnicas, vocês vão encontrar nesse workshop algumas das raízes, das origens que promoveram essas técnicas. Eu, como professora da Virginia Satir, ensino isso. And another version is if you're maybe in the creative arts, if you're a musician or if you're in the theaters and you want to learn about how most pieces in the movies are scripted, then that may be interesting too. Se você está na área de artes criativas, como músico, como produtor de cinema, como produtor de qualquer coisa, você pode se aproveitar muito bem desse curso, porque nele você vai entender as estruturas que colocam juntos as histórias. As histórias são criadas a partir de uma estrutura central, e é nesse curso que você aprende sobre isso, que é a Jornada do Herói. So my target group is all walks of life, all of us. Então, meu grupo-alvo são todos aqueles que andam pela vida, que estão interessados em transitar e conhecer o mundo de Oz. Qualquer pessoa viva. All of us. Nossa. Todos nós, todos nós. Todos nós. E nós, mesmo estando ali na organização e no camp, a gente também recebe essa energia, esses ensinamentos. Fica no campo essa atmosfera. It's really interesting for us that work on the management side of the event, because we feel the energy that goes through this course specifically. We see the people, we see the dynamics, the facts going on, and it really touches as well. Sim. Yes. Também Sim. toca a gente. Sim, influencia. Influences us. Uhum.
E tem algum pré-requisito, alguma certificação? Como que seria a certificação para participar desse curso? Do you need any certification? You need any pre-certificated? You understand what I mean? Do you need some There's no specifics? pre-requirement. Isso, nada de requerimentos prévios. Yes. No previous requirements, right? No. Great. Not a formal requirement, but here's Não an formal. important requirement. Mas existe um requerimento especial, importante. You have to be all in. This is not a workshop just to look at the fans. You really have to go through experiences and look and be authentic to yourself. A única condição é que você pule de cabeça. All in. Tudo dentro. Você tem que experimentar de fato. Você tem que estar lá presente. Não pode ir lá só pela metade. Se permitir. This is a soul-searching experience. Essa é uma experiência de busca pela própria alma. Então é preciso mergulhar. Sim. Also the dark soul of the night. Também a parte escura da noite, vocês irão encontrar a alma escura na noite. Sim. E para quem deseja continuar depois, nos próximos módulos, ela poderia falar, a Eva pode falar um pouco sobre os próximos módulos também. Can you talk a little bit more about the other modules, the other, you have many courses. Yes. This is one of the courses, but you could at least give us a little bit more information about the other courses and how they interconnect. Yes. So I want to give you a little bit the full picture of what we're going to produce here now. Eu vou te dar então uma perspectiva ampla do que a gente produz aqui e agora. Which is in the late September we are beginning an online regular course. E no começo de setembro a gente vai começar um curso online regular, com frequência. Where I will unpack chapter by chapter the different modules of the Satir model. Onde eu vou desempacotar capítulo por capítulo dos módulos diferentes dentro do modelo da Virginia Satir. So that you learn the basis of the book I was just showing you in the picture. Para que vocês aprendam a base desse livro que eu já mostrei para vocês aqui na câmera. And then the second part of it, we will have an intensive 5-day of presence where we do the theme of the feminine hero's journey. Então, na segunda parte, nós teremos um curso de 5 dias bem mais intenso, onde a gente vai tocar nessa parte feminina da jornada do herói. So that's the topic of it, but I will continue to incorporate Satir model approaches to learn all the practitioner level. Mas isso é a base, e eu ainda vou, além disso, introduzir outros modelos para que sejam incorporados nessa abordagem para vocês. So if you do the whole hybrid version, you will be legitimately certified as a practitioner in the Generative Systemic Satir model. Então, basicamente, se você fizer o módulo completo, o online, regular e o intenso presencial, você vai ter todo o conteúdo e a certificação para ser um practitioner no modelo generativo de Virginia Satir. Sistêmico generativo. Certified by our institute. Oh, sorry, can you say it again? Certified by the German Institute. 35 hours. Yeah, by the German Institute. É a base para o Instituto Alemão para vocês estarem certificados como practitioners. 35 horas, se eu não entendi bem. And there's a second opportunity. I also collaborate with Stephen Gilligan. E tem uma segunda oportunidade, porque eu também trabalho e colaboro com o Stephen Gilligan. So if you choose on top of it to come to his presence 5 days and mine afterwards. Então, se você escolher estar presente no curso de 5 dias dele e depois 5 dias no meu, porque eles vão estar acontecendo simultaneamente não, em sequência. That will be a full certification. Essa é uma certificação. Under the body of CIMA, which is Stephen Gilligan's association to certify the hero's journey. Então você vai receber uma outra certificação internacional que te complementa a partir
dos 2 cursos da Jornada do Herói, dando a vocês uma certificação ZIMA, que é o Instituto do Stephen Gilligan. But my part really teaches you all the practitioner level systemic element of the Satir model approach. Mas a minha parte está mais focada nos elementos sistêmicos da abordagem da Virginia Satir. And then after that, I usually continue, which is called like the master practitioner level. E aí nós temos como sequência desse modelo da Virginia Satir que eu vou ensinar o nível de Master Practitioner. And there you're learning more of additional systemic elements. E aí você aprende alguns elementos sistêmicos adicionais. Which are, for example, one transformational process is called the parts party. Um processo transformacional é a festa das partes, que é muito conhecida pela Virginia. Then we also have elements how to do systemic family therapy and family reconstruction. Então temos também alguns elementos para fazer a terapia sistêmica e a reconstrução familiar, que são outras estratégias. Which is an additional way how to use a music term. You learn first the tones and then you learn how to play jazz. Basicamente, ela explica que é um segundo momento, porque primeiro você vai aprender os tons da música para depois tocar em banda o jazz. Então, nesse segundo momento é em grupo, é um trabalho mais orientado a grupos, a visões mais grupais, sistêmicas. Because in the master practitioner level, now we're applying implicitly all the model that we have been teaching and conducting in the practitioner level. Porque no nível do master nós aplicamos implicitamente as técnicas que vocês aprendem no practitioner, e isso aumenta a complexidade interconectando esses múltiplos elementos de uma forma mais grupal, mais extensa, mais abrangente. The next continuous level is more of how do you create those group theater processes for transformation, to do family therapy or couples therapy, or working parents with their children. Indo mais para um caminho do coletivo, por exemplo, terapias de casal, família, terapias em família, terapias entre pais e filhos, para que você possa, de fato, aplicar isso de uma maneira mais orientada a grupos, a sistemas maiores. Because Virginia had taught a communication model, how people can be more direct in their communication. O que a Virginia ensinou é que alguns modelos de comunicação ajudam as pessoas a serem mais diretas. And then she taught people how to do family therapy and transformational work. Mas ela também ensinou como as pessoas podem fazer terapia familiar e o trabalho transformacional. And those are kind of like interconnected and stacked on top of each other. They link. E eles ambos se conectam. Então, eles estão ligados. And so at the end, you will have a very holistic model that will describe the totality of our inside, our between, and our beyond. E no final de tudo, vocês vão ter um processo, um modelo bastante holístico, que faz com que a gente compreenda bem o nosso interior, as nossas relações, os nossos entre nós e as pessoas, e o que está além disso tudo, o que está beyond. And hopefully at the end of this process, we all have made a commitment to become part of a peace process. E, se tudo correr bem, ao longo desse processo, no final dele, nós iremos estar assumindo um compromisso. How you said in the end of the process we will be? Hopefully have made a commitment to be part of a peace process. And that's fizemos um compromisso de fazer parte de um processo de paz. E isso é importante. Isso é algo que você faz no dia a dia. To put it in Keanu Reeves' words, Keanu Reeves was one of my, as a young woman, I adored Keanu Reeves. I loved him. Colocando nas palavras do Keanu Reeves, porque quando eu era muito jovem, eu amava o Keanu Reeves, eu era uma fã dele.
And the Matrix is written by the plot of the hero's journey, by the way. That's how the Matrix is written. O filme Matrix do Keanu Reeves foi baseado na jornada do herói, no momento que você criou o script. Anyways, he recently was in an interview with, I think, Drew Barrymore. Recentemente, o Keanu Reeves estava numa entrevista com a Drew Barrymore. And then Drew Barrymore was asking Keanu, so do you think it is about love? E a Drew perguntou pro Keanu, então você acha que se trata de amor? And then Keanu's answer was, if it's not for love, we're not going to make it. E ele falou, se não for por amor, a gente não vai conseguir. So to put it in Keanu's words, it's about love being the question and also the answer, and it's about creating world peace. Então, refraseando o Keanu, é sobre o amor. O amor é a pergunta, o amor é a resposta, e se trata tudo de amor. And it's a step-by-step process, and that's what the wholeness is of what I offer and what I teach. E é um passo a passo, é um processo de passo a passo. E é essa inteireza de todos os passos até lá que eu ofereço. E é por isso que a gente trabalha juntos, porque nós vibramos no amor aqui e sempre estamos no amor. And that's why we work together, because everybody here vibrates in love and is also looking always for love. Yes, Sim, I think sim. so. Eu também acho. Inclusive, eu gostaria de, como curiosidade mesmo, como que é trabalhar com Stephen Gilligan e essa jornada do herói, ele começando e ela dando continuidade. Como ela vê isso? Right? Taking the opportunity of where our conversation is going, I would like to ask you about how does it feel to work together with Stephen Gilligan in this structure of the hero's journey? How is it that you share both energies, and how is this project for you? How does this feel to be working on it? You know, it feels like a very organic, making sense unfolding of my personal and professional journey. É bem interessante, porque cria um processo de dar significado para a minha própria questão, busca profissional, de uma forma orgânica. I've been fascinated by the idea of the hero's journey from the very beginning of when I began to study as a student with Stephen Gilligan, one of my teachers. Eu fiquei fascinada com a ideia da jornada do herói desde muito cedo, desde quando eu comecei a estudar com um dos meus professores, que foi o Stephen Gilligan. And it's been like a thread, like a red thread that connects it all over the past 20 years of or 25 years of our shared development. É como se fosse uma linha vermelha que conecta todas as fases do meu trabalho desde 25 anos atrás. And I feel it's also the time to remember there's a structure how we can walk the hero's journey collectively, and how to take it on as a step-by-step process. Que é importante lembrar como nós caminhamos por essas etapas da jornada do herói, resgatar isso para poder fazer isso de forma coletiva. So it feels like a very exciting and very natural collaboration between the two who have changed from teacher, student, então é uma coisa muito colleagues. Interessante de perceber como essa dinâmica se estabeleceu. Inicialmente aluna e professor, hoje estando no nível de colegas de trabalho. So it's been a really interesting exchange and excitement, and there are different perspectives that we take on. So it's really interesting to deepen our shared understanding through those conversations. É muito interessante perceber as nossas formas de compreensão e as nossas trocas a partir dessas formas de compreensão através desses exercícios, dessas trocas de ensinamentos. So it's nice to realize how we have learned from each other over the years. É legal perceber como a gente foi aprendendo um com o outro ao longo dos anos.
É isso. Isso, muito bom. Muito obrigada. Very good. Thank you very much. Yes. E eu gostaria também de saber como que é vir para o Brasil, para o Metaforum Brasil, como você se sente aqui no campus do Metaforum Brasil. Another question for you would be, how does it feel for you to come to Brazil, to teach in Brazil? What is the experience like for you? I would like to know a little bit more about that. Oh, it feels like a homecoming for me. É como voltar para casa para mim. On one level, it's a big physical hero's journey because I'm moving from Germany to come to Brazil, so that's very far away and very different. A gente mora bem longe, na Alemanha e o Brasil são bem distantes, então ela é como se fosse, só esse deslocamento já é uma jornada do herói física, né, para mim, ela tá dizendo. And in a very funny way, even though I don't speak Portuguese, obviously, Zeca has to translate me. Thank you for that. E aproveitando, já que eu não falo português, o Zeca tem que traduzir para mim, obrigado por isso, Zeca. But I feel that we're sharing a same language of the heart language. Mas eu sinto que aqui a gente compartilha um outro tipo de linguagem, a linguagem do coração. So when I arrive, I really feel I'm coming to a place that feels home, that feels familiar. Então quando eu chego, Me. eu me sinto muito em casa, é um lugar que me deixa confortável, onde eu me sinto eu mesma. É uma sensação muito boa. So it's a very exciting and pleasant, exotic and yet familiar experience. É ao mesmo tempo muito familiar, mas exótico. É ao mesmo tempo prazeroso, mas diferente. It really brings this idea in sameness we connect and differences we grow. The sameness and differences to me. E eu trago essa ideia de que nas semelhanças a gente se conecta e nas diferenças a gente cresce. E essas percepções eu vejo muito claramente aqui. And you know, I love the spirit of the Brazilians. It's very uplifting and very positive, life assuring. It's very alive. Eu adoro o espírito dos brasileiros, que é muito positivo, que ergue a nossa energia, eleva a nossa energia. I love the huggings. Eu adoro os abraços. Hug lover. I love the dance. I love the rhythm. Eu gosto do ritmo, gosto da dança, gosto da música aqui. I love the food. Eu adoro a comida. I love the music. A música. I love the friends I made over the last years. Os amigos que eu fiz nos últimos anos. And it's to me a very positive, joyful growth experience. Para mim é uma experiência muito alegre de crescimento. Nossa. Olha, eu não sou alemã, não falo outra língua, mas o que eu sinto também quando eu estou convivendo no campo do Metaforum é uma conexão tão grande que em muitas sensações do que você descreveu, eu também sinto. E eu fico muito feliz, porque a gente leva as amizades e as conexões para a vida. Sim. She's saying that she's not German, she does not speak another language, but she understands perfectly what you mean, because when you are inside the campus, you feel a lot of connection with people that think alike, that feel alike, that they are very similar, and it makes her really happy to know that you feel that way too. Yes. Yes. Esse sentimento de família, de conexão, de amizade, of family, of friendship, também nos faz crescer, como você falou, que a gente se conecta nas semelhanças e cresce nas diferenças, né? Also makes us grow, exactly like you said. You have a lot of resemblances and you connect, but the differences make you grow. It's really, really about that. Yes. E essa diferença que temos, por exemplo, da língua, ela fica pequena porque a gente tem a mesma conexão de amor e de acolhimento. And the difference regarding the languages, they get smaller
because we can really connect into a deeper level and see how we are alike in the feeling area, in the feeling perception. Exato, e existe a conexão, porque a gente se entende pelo olhar também. There is a connection because Pela we understand energia. each other through our eyes, by our energy. Cool. Yeah. E você, You know, Zé? Sim. You know, I feel if we don't speak verbally the same language, Eu sinto como se a gente não falasse a mesma língua, mesmo que a gente não falasse a mesma língua, and that is paired with openness and curiosity, e isso é tratado com abertura e curiosidade, mesmo que a gente não fale outras línguas, as mesmas and línguas. positive assumption, you probably mean well. E as conclusões positivas, pensando que o outro tem boas intenções. Then we open our senses and we are really looking for how to transmit all these many informations on the nonverbal level. Aí a gente acaba abrindo nossos sentidos e a gente procura maneiras de traduzir e transmitir o que a gente compartilha em outro nível, não somente no nível da linguagem do idioma. And in the not understanding on the verbal level or in the many differences, I think we really connect then on the level of, oh, we're very much alike. E na percepção de não haver um entendimento em razão da diferença de línguas, a gente se leva para um outro nível de conexão e se percebe, nossa, apesar de a gente não falar o mesmo idioma, nós somos muito parecidos, a gente é muito igual. And that's fascinating how you're able, in not understanding, to deepen the understanding on a very profound level. E é muito curioso como a gente vê que, através do não entendimento, uma vez que fala-se línguas diferentes, a gente alcança um outro patamar de conexão que permite que a gente se conecte de forma mais profunda. O não entendimento leva para o entendimento profundo. And a lot of times that's very touching, that's very moving, because in our family growing up, we usually learn, oh, we speak the same language, but we are feeling very far away sometimes. E isso é muito poderoso, porque nas próprias famílias que a gente traz como nossa origem, a gente fala a mesma língua, mas o que a gente sente é, apesar de falar a mesma língua, a gente não se entende no nível profundo. I think metaphor really allows a coming home and a repairing of reparenting functions. E o que eu acho que o Metaforum nos permite fazer essa forma de conexão entre nós que nos permite curar as questões que a gente tem com a nossa família, com os nossos pais, que ficaram mal resolvidas. Very healing. Muito curativo. Muito. Ai, fiquei toda arrepiada agora com essa... I got the Você goosebumps. falou sobre as by what línguas you e as said. diferenças. E I got você, goosebumps. Zeca, o que você tem para falar? Assim, você gostaria de fazer alguma pergunta para Eva? She's asking if I would like to ask you something, and yes, I would like to ask Eva. Oh, please. I have many questions for Eva. I always have many questions. Eu tenho muitas perguntas always, sempre. I was listening to you, Eva. I'm gonna say in two languages, translate myself. So I was listening to you, Eva. Eu estava te ouvindo, and I got curious. E eu fiquei curioso. In fact, I was putting myself in the perspective of someone who is listening from outside, someone who is listening it for the first time. Yeah. Eu estou me colocando na perspectiva de quem está ouvindo aqui pela primeira vez e gostaria de fazer uma pergunta pensando nisso. When you say systemic, when you say Virginia had a systemic approach, Yeah. I love the simple way you translate that to normal human people as us, normal humans that don't understand what systemic is, you know? O que eu gosto muito é como a Eva traduz isso para nós que somos meros mortais, seres humanos que entendem muito pouco. The systemic perspective challenges us to let go of an older perspective because it's kind of conflicting. When you come with the Cartesianic, the mechanical approach, you face a little challenge to dive into the systemic approach. Oh, yeah. Tell us a little bit. Nos explique um pouquinho mais, porque a gente vem dessa abordagem mecanicista e a gente está entrando numa abordagem sistêmica. Eva teaches us about the systemic approach. Você nos ensina sobre a abordagem sistêmica que vem da Virginia Satir.
Give us a little more about that, Eva. Could you allow us Okay. to understand a little bit of systemic? What does that mean? O que What does significa it mean? sistêmico? When the first image that comes to me is a web, like a web of a spider. A primeira imagem que vem para mim é de uma rede, igual da rede que você tem, a teia da aranha. A teia, a palavra é teia. Or I think you can also think about a team and imagine how they have a rope around the waist and then connected the rope to everybody else. E você também pode imaginar que você tem uma corda amarrada na sua cintura e essa corda te conecta às cordas que estão nas cinturas das outras pessoas, todo mundo. So if you have a group of people that is important for each other, like a team that wants to win a game, Então, se você tem um grupo de pessoas que são importantes para você, como uma equipe que quer ganhar um campeonato, um jogo, every person affects the other. cada pessoa vai ter um efeito no outro. So a simple image is imagine the whole team, maybe of a soccer team, has wrapped around a rope around their waist and is connected to everybody else. So when one moves, everybody else moves. Imagina que esse time vai jogar um jogo de futebol, por exemplo, e eles estão com essas cordas amarradas nas cinturas deles. O que significa isso? Significa que o movimento de uma pessoa vai impactar em todos os outros na equipe. If you have a coherent team, then they're all kind of moving as one field together because they know every move affects the other. Você tem um time coerente, então você vai perceber que eles se movimentam de forma coerente, porque eles entendem esse processo de que cada um influencia o movimento do outro. If you have a made-up team of only stars, you have these individual people who mind their own business, but they may not be really working well, successful as a team. Se você tiver um time onde as pessoas são estrelas, trabalhando de forma individual, eles podem ser muito bons naquilo, mas eles não vão conseguir coletivamente alcançar um bom resultado, porque eles não estão operando de forma conjunta. Now, another image we have is of a bread. A family is like creating a nice bread. E outra imagem que nós temos é o pão. Uma família sendo vista como um pão. So every family member brings an ingredient that's essential, like salt and flour and water. Cada membro da família traz um elemento da receita que é essencial, como, por exemplo, sal, farinha, ovo, água. All of that creates one dough. E isso tudo junto cria uma massa. And then I need adversity. I need an oven, life E aí eu preciso de adversidade, que é o forno, que é a vida, to then make it a bread. para transformar essa massa em um pão. That's a systemic thinking. If I have too much salt, the bread doesn't taste good. If I have too less water, it doesn't work out. Esse é o pensamento sistêmico. Se eu tenho muita farinha ou muito sal, o ponto do pão vai mudar, ou o gosto do pão vai mudar, depende dos ingredientes. So a perfect bread has the right perfect ingredients in the right amount, and every ingredient counts. E o pão perfeito tem as medidas certas de cada ingrediente, o que significa que cada ingrediente conta, tem uma participação fundamental nesse pão completo. So we're looking how things make sense when they're out of balance and how they create harmony and balance again. Então, o que a gente faz é olhar para como os ingredientes estão, mesmo quando eles estão fora de equilíbrio. Porque aquele pão, ele é o resultado perfeito para aqueles ingredientes. E a gente tenta fazer essa discrepância para encontrar o pão perfeito, ajustando os ingredientes. I give you a family example that I just had working with a client. Eu dou um exemplo de família que eu tenho a partir de um cliente que eu trabalhei. And so here's a lovely family. There is a husband, wife, 2 kids. E ele tem uma família adorável, ele é um casal, mais 2 filhos. And husband and wife have divorced.
O marido e a mulher se divorciaram. There's a new boyfriend who and they engaged. She wants to get married. E tem um novo namorado que está se relacionando com a ex-esposa e eles estão se aprofundando na relação. Eles querem ir mais And longe. as I was working with this woman, we realized that she has some unfinished business with her ex-husband. E aí, ao trabalhar com essa ex-esposa, eu percebi que ela tinha algumas questões mal resolvidas com o ex-marido dela. And intuitively, it played out with her new fiancé, with her husband to become, because he felt uncomfortable in her house. E aí eu tive que fazer um processo onde eu representei, onde eu participei como o novo noivo dela, como o novo namorado, o futuro marido dela, para que entendesse melhor essa dinâmica. It's just a room, so what's the problem? É apenas uma regra, é apenas algo que está acontecendo. Qual é o problema? But on an invisible element, if the ex-husband and wife relationship is not fully finished and cleaned, the new one has no space. Basicamente, ele não consegue alcançar mais espaço porque a relação dela com o ex-marido não está plenamente resolvida ainda. So I helped her to create awareness around that. Então, eu ajudei ela a criar consciência sobre isso. Because she really wanted this new relationship to work out well. Porque ela realmente queria que essa nova relação funcionasse bem. So I invited her to write a letter to her ex-husband, which she is doing as a practice. Então eu convidei ela a escrever uma carta para o ex-marido, onde ela fez como um exercício. So that she can write out all the unfinished business she has with him. Para que ela possa escrever tudo aquilo de mal resolvido, de negócios não terminados que ela tem com ele. And to allow him to let go, to have his own life. E permitir então que ele pudesse ir, que ele pudesse ter a própria vida dele, no momento que ela escrevesse isso. So that she can create a space for the new husband to become. Assim, criando o espaço para que esse novo marido possa entrar na vida dela. So we're cleaning kind of the energetic threads. Então a gente meio que limpa essas linhas energéticas que a gente vai estabelecendo. And I gave her whole structure to do that. E eu dei uma estrutura para que ela pudesse fazer isso. And she said, I don't know, maybe this is not as fascinating for you, but for me it was. Aí ela pode dizer, eu não sei, isso parece que não foi tão fascinante para você, mas para mim foi extremamente fascinante. After writing the letter, I could feel how I was interacting with my ex in a different way. Depois de escrever a carta, eu consegui perceber como eu interagi com o meu ex-marido de uma forma nova. More on eye level. Num lugar mais olho a olho, no mesmo nível. And I also felt that I was inviting to have more space for my new husband as well. E assim, eu consegui perceber que eu também estava abrindo mais espaço para o meu marido atual, o meu novo marido que eu estou conhecendo agora. So everything is connected with everything else. Está conectado com todo o resto. Percebe? This is systemic, right? Yeah, that's systemic. Everything is connected with everything else. belo Isso exemplo. é o sistema. Tudo está conectado com todo o resto. Sim, excelente exemplo. Very E good ótima example. pergunta. Great question, Ezeka, and great answer, Emma. Yes, that's a good question. So it's a lot of sorting, differentiating, creating space. Basicamente é isso, é você separar, diferenciar, dar um espaço para isso e interagir de uma forma nova. Oh, I had another example. There Eu was a tenho outros woman exemplos. Tem uma mulher who was just breaking up with her in her relationship. Uma mulher que estava se separando, na relação que ela estava se separando. And she said, you know, I really love this guy very much. E ela disse, eu realmente amo esse cara. But while we were dating, he was still married to his wife, even though they were separated.
Mas quando a gente começou a namorar, ele ainda estava com a esposa, ex-esposa dele, mesmo eles não estando juntos, eles ainda estavam casados. And I always felt invisible. E eu sempre me sentia invisível. I didn't feel seen, even though he introduced me to his sons, but I didn't feel like the woman next to him. Ainda assim eu me sentia invisível. Ele me apresentou para os filhos dele e ainda assim eu me sentia invisível. Eu não me via como a mulher ao lado dele. So at some point they decided to separate the relationship. E aí nesse ponto ela decidiu com ele se separar da relação. But she also wanted to look deeply into the systemic weaving. Mas ela também queria perceber de forma mais profunda qual era a conexão sistêmica que estava presente ali. So that when she is dating for a new relationship, she will not repeat the same pattern again. Para quando ela se sentisse pronta para uma nova relação, ela não trouxesse esse padrão que ela percebeu com ele novamente. Because feeling invisible is kind of her pattern. Porque se sentir invisível é mais ou menos o padrão dela. We're looking at the family map. Então a gente olha para o mapa familiar dela. And here we have a father. E aí nós temos um pai. And a mother who died very young, very early. E uma mãe que morreu muito cedo. So she didn't have her mother in her life since she was little. Então ela não teve a presença da mãe na vida dela desde quando ela era pequenininha. Father's getting remarried, so there's another woman in the family system, second wife. O pai se casou novamente, o que fez com que uma nova mulher entrasse no sistema familiar. Nova mulher, nova esposa, segunda esposa do pai. And he never grieved fully and said goodbye to his first wife. E ele nunca, de fato, passou pelo processo de luto com relação à esposa anterior, aquela que tinha falecido. Ele nunca realmente vivenciou isso. So the second wife always felt not fully part of this family. Assim sendo, a segunda esposa do pai dela nunca se sentiu parte da família. And also, quite frankly, his children never fully accepted her. E assim também, as crianças desse pai, os filhos dele, também não aceitaram essa nova mulher plenamente. As she was preparing for our conversation, the family map, she realized I didn't put her in the family map. I forgot her. Inclusive, ela não colocou, a cliente da Eva não colocou no familiar a madrasta, a segunda esposa do pai, de tão não conectada, assim, de tão passageiro que foi, né? Distraída. So I told her, oh, she has the same capacity to make herself invisible, just like you. Aí eu falei para minha cliente, nossa, a sua madrasta tem a mesma capacidade que você, se fazer invisível. So there's some similarities that you two share. Então existem algumas semelhanças aqui entre vocês. And she's like, oh my God, yeah, you're right. E ela, meu Deus, você tem razão, tá acontecendo isso. Because before it was like, I hate her, I don't like her, she doesn't want to be part. Mas antes eu pensava, a cliente dizia, eu não gosto dela, ela não quer fazer parte, deixa ela lá. Now that we're opening the linkage of the systemic connection. E agora que a gente abriu a conexão, o link que mostra a conexão sistêmica, how things repeat in a family system, como as coisas se repetem num sistema familiar, we can choose to now change it. Nós podemos escolher não mudar ou mudar. So we had a pre-conversation with the two of us. Então a gente teve uma conversa prévia entre eu e ela, where she could tell this woman that she doesn't really like her very much and she's not a very nice person to be around. Onde ela exercitava falar para essa mulher, a cliente falava para a madrasta que ela não gostava muito dela, que ela tinha dificuldades com ela. She could air her anger. Ela colocava a raiva para fora. But after the anger was out, assim que a raiva saía, she cleared the air. Ela limpou o ar. She could then say, you know what? I think I should have a conversation with her. Maybe I can reconnect in a different way.
Depois disso, ela se deu conta de que ela poderia se reaproximar da madrasta e se conectar com ela de uma forma nova. So for preparing herself Então, to para se become the preparar, visible woman, para se tornar a mulher visível, então a cliente para se preparar a ser visível, in the next relationship with a man to be invited into her space, e assim ser capaz de convidar um homem de fato a entrar no espaço dela, she first makes the invisible woman at the side of her father visible to her. ela transforma a mulher invisível que está ao lado do pai dela em alguém visível para ela. So our hypothesis is if she is visible to her on eye level, she will have the same capacity moving forward into the future. Assim o exemplo muda. Se ela chega num nível de olho no olho com essa madrasta, ela muda a relação dela e se coloca de frente para o mundo olho no olho. Relacionando com o mundo olho no olho. That's systemic. Isso Isto é o sistema. que a gente chama de sistema. Muito bom. And it's very exciting. It's a very big detective story. E é muito excitante. É como se você fosse um detetive procurando pelas suas histórias e investigando as suas histórias. Aham, exatamente. Muito bom. Exactly. Very Muitas good. pessoas com certeza se conectam e veem semelhanças nas próprias histórias também. Many people must hear this and connect those stories that you are bringing with their own stories, because everybody has something like this, right? Todos nós. É. E você Yeah. tem mais perguntas, Zeca? She's asking if I have any other questions. Yeah, another great question. I do have a lot of questions. Let me ask you, Eva, because I love to hear from you. Deixa eu perguntar para Eva, porque eu adoro saber dela. The importance of the body in this work. A importância do corpo. Yes, ótimo. Yes. It is very important É muito on many importante levels. em muitos níveis. So one is we are spiritual beings having a human experience. A primeira é que nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. So human experience need a body. E a experiência humana precisa de um corpo. Então, ponto. That's the baseline. Essa é a base, essa é a base. And if we want to have any alive and any juicy experience, it has to be embodied. Se a gente quiser ter uma experiência realmente boa, extraindo o melhor, tem que ser encorpada no corpo. Tem que estar o corpo presente. We see one of the tasks to help people have a safe, embodied connection to explore, to learn, to grow. Então, uma das bases é dar às pessoas a possibilidade de explorar e desfrutar conectada com o próprio corpo, autorizando o corpo a estar presente na dinâmica. It's important to feel the sweetness of life, but we also, of course, feel the sorrow of life when we are using the body, because we're connected to our senses. O ponto é que para ter as experiências boas da vida, a gente também tem que estar disposto a enfrentar as experiências tristes, as difíceis, porque ambas estão presentes no corpo. We feel it all. Nós sentimos tudo. Virginia had this intuitive knowing that when we put people in a body stance, it will activate an inner experience. Então, a questão do corpo para a Virginia foi muito intuitiva, foi um conhecimento intuitivo que fez com que ela percebesse que quando a gente coloca as pessoas em posturas fixas, elas ativam energia. The simple idea, if I put myself on my knees and I look up and I do that for a couple of seconds, I will have a feeling connected to that. Basicamente, a ideia é que se eu me coloco, por exemplo, de joelho e fico olhando para cima por muito tempo, automaticamente uma experiência será ativada em mim e sensações, sentimentos serão trazidos. It brings a feeling, it brings maybe memories and images, it brings a sentence that comes with that.
traz um diálogo interno, traz imagens, traz sentimentos, traz tudo, só de você mudar a postura do corpo. So it's our way of creating awareness around experiences that may have not been nice in the past. É uma forma da gente usar o corpo para criar consciência sobre experiências que não foram tão positivas no passado. Por que isso é ativado em nós? So we can now integrate them and heal them. Para assim poder integrá-las e curá-las. And we also use the body as a way of activating resources that will help us move into a wanted future. E também usamos o corpo para acessar recursos, que vai nos ajudar a nos deslocar em direção ao nosso futuro desejado. You can think about where the body goes, the mind will follow. Basicamente, você pode dizer que onde o corpo for, a mente irá seguir. It's one. É uma coisa só. And so the body, for me, is one of the key elements to activate a positive future. Para mim, então, um dos pontos elementais para que a gente possa ativar um futuro é o corpo. But it's also the place where we experience life and where we are connected to our life force and our life juices. Mas também é o local onde nós experimentamos a vida, onde nós nos conectamos às nossas forças, onde nós conectamos ao sumo, à polpa da vida. There's always something alive in us. So I look for where is the aliveness, and through the body it's the quickest access to get there. E sempre há algo vivo em nós, e o acesso a isso fica muito mais fácil através do corpo. And then there's also trauma-related work. So any trauma-informed work I want to do that's sustainable has to be an embodied piece of work. E também tem o trabalho com traumas, porque todo o trabalho com traumas precisa ser observado e trabalhado de uma forma sustentável, utilizando o corpo. Somente é sustentável quando a gente utiliza o corpo. Because trauma is not what happened to me, but how I react to what happened to me. If I leave myself, if I dissociate from myself after a traumatic event, that's what trauma is. Então, porque o trauma não é aquilo que acontece com a gente, mas sim como a gente reage ao que acontece com a gente. Então, se eu saio do meu corpo, se eu me dissocio diante de alguma experiência, eu estou criando esse padrão em mim para lidar com certas situações. So through the body, we can investigate our story. We can re-tap back into our story, and we can also free ourselves from that story. Então, através do nosso corpo, nós podemos investigar as nossas histórias, nós podemos tocar essas histórias e nós podemos nos libertar dessas histórias passadas. So it's very important for me to work with the body. Então, é muito importante para mim o trabalho com o corpo. And it's fun to move your body, you know. E também é muito divertido mexer no seu corpo. So sometimes I will just invite the group to dance with me, to make use of this beautiful instrument that just likes to move. E é isso. Muitas vezes, ao longo do curso, eu convido as pessoas a mexerem o corpo comigo para a gente experimentar esse instrumento interessante de apoio. Sometimes girls just want to have fun. Algumas vezes tem aquela musiquinha Girls Just Wanna Have Fun, que as garotas só querem se divertir. Uhum. Então, algumas vezes a gente só faz uso dessa linguagem, dessa forma. É isso. Muito bom. Very good. Fica à vontade, Zeca. Tô aqui só ouvindo vocês e tô... And then, let me make a remark, because I work with you a lot. Eu vou fazer um comentário, porque eu trabalho muito com a Eva. What I can realize, o que eu percebo, is this. Systemic body energy here. So the energy, the presence and the feelings of the energy. So eu estava explicando, tem o sistêmico, tem o corpo e tem o elemento energia. E a gente sempre sente essa energia muito presente no curso da Eva. How you interconnect energy, body, systemic, because the strong point, the strength of this course is the levels of energy you reach. Tô concluindo, o que eu tô falando para ela é assim, o sistêmico e o corporal, eles trazem pra gente esse nível de energia altíssimo que eu só sinto no curso dela.
a energia é muito intensa, é muito forte. How does this happen, Eva? The systemic, the body, is there other elements there? Existem outros elementos, sistêmico, corporal? O que faz a energia subir? What raises the energy? I think one is also the strong spiritual belief that we have in this work, which is we are life force manifestation in a body of life force. That's the base. A base para que isso aconteça, ela está respondendo, é um pouco dessa crença espiritual que engloba esse trabalho, que é: nós somos a manifestação de energia vital. Isso é a base do trabalho. So we're really seeing that everything is energy. E a gente realmente olha para o fato de que tudo é energia. And we move that through this unit, we move that through this body. E a gente move essa energia através da unidade do corpo. And what this work is really aiming for is to reawaken within this beautiful container all the parts that have been put asleep and that are not moving like a river of life. E aqui esse trabalho tem o foco de realmente reconectar dentro desse container que é o corpo, lindo por sinal, essas partes que foram deixadas de lado e que foram rompidas e separadas do grande rio de vida que nós somos. Our picture is we come in the world and we're like a fountain. We're open water and we're just sprinkling water fountain. A nossa imagem, foco é essa fonte de água com vários furos que faz com que a água transite através de nós em múltiplas direções, e a gente quer manter esses buracos de água dessa fonte abertos. Life flows through us freely, and when you look at babies, you can see it. They are very alive. A vida flui através de nós livremente. Você pode perceber isso olhando para os bebês. Eles são muito vivos. And then the systemic element comes in. The way this baby gets met by the eyes of the parents or the caretakers. E aí entra o elemento sistêmico, porque é na hora que esse bebê encontra o olhar dos pais e a forma como os pais olham para ele que as coisas começam a se moldar. The baby continues to flow and grow up. O bebê continua a fluir e a crescer. Or the baby starts to look like, do I get approval or do I get disapproval? E aí o bebê começa ou então o bebê começa a perceber, será que eu estou sendo aprovado? Será que eu estou sendo reprovado? O que está acontecendo aqui nessas relações? And when I get disapproval, E quando eu recebo desaprovação, then I put some of my energies to sleep. So from here, I go here. Eu coloco algumas das minhas energias para dormir. Eu separo essas energias quando eu sou desaprovado. Então eu saio daqui para cá. I make myself smaller because I want to continue to belong to these important people, my caretaker, my family. Eu me diminuo de tamanho, eu me reduzo de importância para conseguir continuar pertencendo a esse sistema que é estabelecido pelos meus pais ou pelos meus cuidadores. So when we work, we want to look, how did you learn to put some of the energy asleep? E aí, quando a gente trabalha, a pergunta é: como você fez para fazer com que essas energias em você dormissem, fossem colocadas de lado? Let's look at important relationships. Vamos procurar pelas relações importantes da sua vida. And then we allow to reactivate those energies again. E aí a gente procura por reativar novamente essas energias. In a very loving, respecting way to the caretakers and say, what you taught me wasn't helpful for me. De uma forma respeitosa com os cuidadores e pais, pensando, o que eles me ensinaram não foi realmente útil para mim. Thanks for all the teaching I got from you. I'm alive. I made it. I'm standing on my own feet. Mas, obrigado por tudo que você tentou me ensinar. Eu estou vivo aqui. Eu estou Some of it conseguindo. worked well. Algumas some of coisas it was funcionaram good. bem. Algumas coisas eram boas. Some of it made me more of myself. Algumas dessas coisas me fizeram mais autêntico, mais eu mesmo. Some of it made me strong, but it wasn't very helpful. Algumas delas me fizeram mais fortes, mas não eram tão úteis assim. So now I have to do it my way. Então agora eu preciso fazer da minha própria forma.
So we want to honor the relationship systemic connections. Então a gente honra os relacionamentos sistêmicos, as conexões sistêmicas. And now give our own self permission to let the energy flow more freely through this beautiful body again. E me dou depois permissão para permitir que essa energia linda flua através de mim de uma forma autêntica, só minha. So systemic relationship, body and flowing energy. Então, relacionamento sistêmico, meu corpo, energia fluindo. Aqui as coisas se interconectam. All of it and finding the right balance. É tudo isso simultaneamente enquanto a gente está tentando encontrar o equilíbrio. It's a complicated question, but that's really the quest. É uma pergunta complicada, mas é basicamente essa a nossa busca. E a sua pergunta, eu gostaria de fazer 3 comentários sobre isso. Foi muito I would importante like para mim. to make some remarks regarding Yeah. such as A Zeca primeira, question. porque vem de encontro ao que eu falei no início, né, do nosso encontro de hoje, sobre a energia que tem a Eva e a sala de aula, que passa e influencia também todo o campo Because do Metafórum e nós que estamos na organização, mesmo não estando na sala de aula. Esse é um ponto. In the beginning, I was mentioning how your course, the teachings that you give, the people in Metaphorum, influences the whole camp. Não fica this só em is sala de happening aula. Not only inside the classroom, but the whole camp. And probably this happens because of these comments you just made regarding the energy that you focus or the quest that you have during your course. Sim, sim. E o segundo é que ontem eu Yesterday, estava observando a dona Helena, minha filha. I was observing my daughter, Helena. E quando você falou dos bebês, And then when you mentioned the babies, the liveness of babies, eu comecei a observar o comportamento dela e o olhar para ela comigo. I just observing her way of behaving and the way she looks at me when I'm looking at her. Yes. E a forma como ela se comportava de acordo com o meu olhar e como eu reagia. And the way she behaved, considering the way I looked, changed. Yeah. Yes. E a forma como ela se comportava sem observar que está sendo observada, sem ela perceber isso. The way she behaved when she was not being observed. Yeah. E como meu marido, o pai, olha para ela também, ela tem uma outra reação. And the way she reacts and behaves when my husband looks at her. This is totally different too. Yeah. E aí e faz sentido, e eu lembrei disso quando ela falou sobre a reação dos bebês com o olhar dos cuidadores ou dos pais. I just reminded me of you reminded me of that when you mentioned the way the babies react to their caretakers, to their parents' eyes and looks. E como é importante. Your eyes are the mirror for her. Your eyes, seus olhos são o espelho para ela, Lu. Your eyes are the reflection to find herself in that reflection. Ela procura por ela mesma no seu olhar. Ela procura a ela mesma no reflexo do seu olhar. So when your eyes are sparkling. Então, quando seus olhos estão brilhando. Yes, yes, yes. Está dizendo sim, sim, sim. She knows I'm okay. This is me. How I feel is okay. Ela diz, ok, então eu estou bem. Esse jeito de me sentir está legal. Ela diz para si mesma. But let's say you're tired, you're angry at your husband, you just had a conflict or whatever. It has nothing to do with Helena. Mas vamos dizer que você brigou com o seu marido e você acabou de ter uma dor de cabeça e quando você olha para ela, não tem nada a ver com ela, mas você olha para ela de um jeito diferente. And your eyes look like this. They're not sparkling, clear. Seus olhos estão assim, como ela está mostrando ali, não estão brilhando, não estão claros. They're foggy, they're dull, they're dark. Eles estão nublados, escuros. She doesn't know that you're not in a good state. She feels that's me. Ela não entende que você está num estado ruim. Ela pensa, isso sou eu. So
they look for the eyes to find themselves. Eles procuram pelos olhos dos cuidadores e dos pais para se auto-encontrarem. But what we can sometimes do is say, sweetheart, I'm having a bad day. I'm having stress with your daddy, but it's something that we figure out. Mas uma coisa que você pode fazer nesse momento é só dizer, meu amor, eu estou tendo um dia ruim, eu acabei de ter um estresse com o seu pai, isso não tem nada a ver com você. Even though she may not understand the words, Mesmo que ela não entenda as palavras, she may understand the energy that this has nothing to do with her, mas ela vai entender a energia de que isso não tem nada a ver com ela. but you're busy with something else, and she's okay. E ela entende que você está ocupada com outra coisa, e assim ela fica bem, ela está ok com isso. Then we can learn. Sometimes you get clear mirroring from me. I'm excited about you. E algumas vezes aí a gente vai conseguir entender que de vez em quando eu recebo um reflexo positivo vindo de você. And sometimes I can give them a little bit more information. E em algumas outras ocasiões eu talvez precise de mais informação. É isso que você ensina fazendo isso. Sweetheart, mommy is tired. Give me a break. Basicamente, meu amor, a mamãe está cansada, me dá um tempinho. Entendi. É quase I'm você tired. dizendo Give me isso. a break. Tô Ótimo. cansada, me dá um intervalinho aqui. Aham, muito bom. Great, muito Yeah. bom. Gostei. Yeah. I like Obrigada. it. E o terceiro é que eu também me vi com relação aos meus pais, porque eu cresci com medo de responder às pessoas e de ter uma ação um pouco mais agressiva e por ser repreendida, com medo da repreensão. And the third remark is that I also connected with my parents because Então- I grew up with this feeling of Aham. not being able to express myself because I Yeah. was always seeing those eyes from them which Yeah. not allowed me to express myself openly and freely. Por exemplo, For example, se alguém me falasse algo que eu não gostasse, eu não, if someone said something to me that I didn't like, ou que eu me sentisse ofendida, eu não falava, or eu guardava. if someone offended me, I would not say it. I E would depois, Yeah. com a Hold vida it. adulta, né, eu entendi que quando eu era criança, eu cresci sendo criada da forma, não me responde, não fala alto para mim, você está me desrespeitando, então. And when I grew, I realized I was reacting to the way my parents educated me because they would always say, you do not reply to grown-ups. You Yes. stay quiet. And then you have to shut your mouth when you listen to us, when you hear us. And because of that way of educating her, she was not able to reply as an adult to other people. Com o dedo assim, Yes. E aí, quando eu identifiquei isso, eu comecei a olhar para isso de uma outra forma e entendi que eu poderia responder às pessoas e me defender ou me posicionar. When I connected those two stories, Só um I could comentário. realize, I could perceive in a different way how I could reply. I didn't need to be quiet anymore because I was not acting before my dad and mom. I was acting before other people. I was responding to other people and not them. Né? Yes. Esse é o comentário que eu queria fazer. This is the remark I wanted to make. Yeah. I think that's wonderful. And, you Isso é know, in maravilhoso. growing up, Ao crescer, we need to learn new skills that we were not able naturally exercising when we grew up. e quando a gente cresce, a gente precisa desenvolver novas habilidades naturais que nós não desenvolvemos quando a gente estava crescendo, mas que poderiam ser desenvolvidas. De outra And forma. by the way, one element of the heroine's journey in the case of Dorothy is E por sinal, um dos elementos da jornada da heroína, do caso da Dorothy, do Mágico de Oz, that at the end of the story, she finds her own voice. que no final da história ela encontra a própria voz. Uau. So at the end of the story, she challenges the wizard Então, no fim da história, ela desafia o mago
when he's demasked, she's telling him, "You're just an old man. You're not keeping your promise. You should be keeping your promises." Quando ele tira a máscara, ela diz: você é um homem velho, você deveria manter as suas promessas, você não está mantendo as suas promessas, conforme você falou. So rather than speaking to him like a little girl at the end, she grows up to Então, ao say, invés de "Keep falar your pra ela, promise." de mostrar para ele que ela está agindo como uma criança, no final ela cresce e diz, de adulto para adulto, mantenha as suas promessas. So she's finding her voice to have her needs met, and that's part of the heroine's journey. Então ela encontrou a voz dela para ser capaz de buscar que as necessidades dela fossem atendidas. E And isso that gives me Caramba! the goosebumps. Eu tô me vendo na Dorothy. I see myself in Dorothy now, she's saying. I know. E a Eva diz que isso deu para ela os arrepios. Ela se arrepiou agora. I also got the goosebumps, Eva. Oh, nice. Muito bom. Yes. Muito bom, very good. E você, gostaria de acrescentar algo? No, I just would like to say, I have been part of this course many times. Eu quero dizer que eu já fiz parte desse curso muitas vezes. Uhum. And in most of the cases, I felt a lot of resistance because I didn't want to touch my pain. Em muitos dos casos, eu sentia resistência por não querer tocar as minhas dores. But after I touched it, I felt a sense of relief and freedom that I could never imagine. E depois que eu toquei, eu senti um senso de liberdade e alívio que eu poderia nunca imaginar. So the challenge here is you have to go through. You cannot go around, right, Eva? You have to go through. What's the catch here is that how we convince people they need to touch those pains to be able to feel free from them. A pergunta que eu tô fazendo agora é because this comes to me. I didn't like to touch those pains. Eu não gostei de tocar nessas dores, mas eu gostei do efeito. Yeah. I like it, the effect of touching those. Yes. It's truly a birthing process. We call it also the third birth. É um processo de nascimento. A gente chama de o terceiro nascimento isso. So the prophecy is A you profecia chose é- to come to life because you're alive, so you birthed yourself first time. A profecia é você escolheu vir para a vida. Você deu nascimento a si mesmo na vida quando você escolheu vir para cá. In the old African tradition, you have the idea that a soul picks a time and the family to be birthed physically into this place. A tradição africana diz que a gente escolhe uma família, um tempo e um local para nascer. A gente vem com tudo isso pré-definido. So given that you made one time the choice to birth on this planet Earth, Então, considerando que você já escolheu nascer aqui no planeta Terra, why not come full circle and birth yourself fully to yourself? então por que não seguir esse mesmo caminho e se dar esse direito de dar a si mesmo um nascimento onde você se torna plenamente livre de tudo? Free, alive, and in full harmony with yourself. Livre, vivo e em plena harmonia consigo mesmo. And the only way to do that is the way out is the way through. E a única maneira de você fazer isso é indo, passando através. O caminho para fora é o caminho por dentro. So the road to freedom is the road through your own inner conflicts. Então, o caminho que te leva para a liberdade é o caminho através dos seus próprios conflitos internos. Não há como It's desviar. hard work, but it's very liberating and it's very freeing and it's very life assuring. É muito desafiante, mas é muito libertador e reforça muito a força vital em nós, a vida em nós. I recommend it, and I think I can do it, you can do it. Eu recomendo e eu posso dizer que se eu conseguir, vocês também conseguem. And that journey made my teacher, Maria, 101 years old, happy and alive till the last day.
essa própria jornada que eu estou sugerindo para vocês é a jornada que a minha professora Maria passou. E isso levou ela até 101 anos de vida, muito feliz e muito satisfeita. Uau! Even though she had much adversity, but I think that's a good motivation. Mesmo ela tendo muitas adversidades na vida, mas de qualquer forma ela é uma excelente motivação para nós. Com certeza. E a gente pode convidar para o curso agora, né? Que vai começar dia 28 de setembro. Olha, dia 28 de setembro, no formato online. E serão todos os sábados seguintes, das 10 da manhã às 13 da tarde, no horário do Brasil. E a próxima formação presencial, a continuidade, vai ser no campus Metaforum Brasil 2025, do dia 5 ao dia 9 de fevereiro. E todos vocês estão convidados a participar desse curso. Yes, but let me say something else. Algo a mais, deixa eu dizer uma coisa a mais. Tem o curso online, the online course, de Campus Metaforum Course, o curso no Metaforum da Eva, e tem o curso do masculino, da Jornada do Herói, do Gilligan também. So we have the online course, the Hero's Journey Feminine and Masculine, everything together. Yes, uma super formação completa. Super, única, first time in Brazil. Inédita. Inédita. Porque o Stephen Gilligan e a Eva com o mesmo projeto. Have you done this work before together within the Hero's Journey, or is that the first time? This is the first time. We're doing it this way. É a primeira vez. Dessa forma, é a primeira vez que eles vão fazer. Então, é muito especial. É muito especial. E quem estará na turma vai fazer parte dessa história, desse marco histórico. And those who come to the course will be part of this moment in history, she says. Yeah, true. It's a historic moment. É um momento histórico. É um momento histórico. E é uma grande comunidade que a gente forma. Inclusive, foi comentado pela Eva que é um trabalho de paz interior. Esse é o maior. Inner peace work. Yes, é um trabalho de paz interna, entre nós e entre todos. Que gera peace essa comunidade. Peace between, peace among. Yes. Que é essa comunidade que a gente vem falando e fomentando, desenvolvendo, e que todos vocês estão convidados a participar e a fazer parte. And this is the community we try to bring together in these courses, in these events. So we would like to invite you to be part of us. Come and be a part of this community, she said. Muito obrigada. Thank you very much. Por essa conversa maravilhosa. This Muito wonderful obrigada, talk. Zeca, Eva. You're welcome. Thank you. Muito obrigada. Um grande beijo para todos. Obrigado, Lu. Thank you, Eva. Beijo. Thank you. Enjoyed our time together. Você gostaria, Eva, de falar uma mensagem agora? Would you like final? to close with a message? Would you like to say something else, Eva? All I can say is this is hard work and it's worth it. Every sweat that you have, because it's liberating and it's fun, and it's probably the best thing that I ever done for myself to become the person who I am today. Tudo que eu posso dizer é que é um trabalho duro, mas é um trabalho profundo e libertador. Esse trabalho me ajudou a me tornar a minha melhor versão, a versão que eu sou hoje. I like to complete with something you say, hard work and heart work. É o trabalho duro, porque hard significa duro, e heart, que é uma palavra muito parecida, significa coração. Então ela fala que é o trabalho duro e o trabalho do coração, simultaneamente, porque é libertador, gente, é realmente transformador, transformational in a deep way. Todas as vezes que eu participei do curso, a minha vida mudou, de alguma forma. All the times she went to the course, her life changed in some way, she said. Somehow her life changed after. Só para um relato pessoal,
rapidinho aqui antes da gente concluir. A primeira vez que a Eva veio ao Brasil pelo Metafórum, fora do campus de verão, foi First time you came to Brazil, let me translate, otherwise I will lose the thread. Foi com a arte das relações. The first time you came to Brazil was the art of relationship after the camp. E foi o curso que eu participei do início ao fim. And this course I was from beginning to end. E eu vinha de um dilema pessoal que eu gostaria muito de engravidar novamente. Há And I muitos was anos. living a personal dilemma. I wanted to get pregnant again. E nessa época do curso eu já tinha desistido dessa ideia, eu e o meu marido. But I couldn't, and I was not being able to get pregnant again. So in this course, I had given up already. E eu participei, a Eva me chamou para um exercício, para uma dinâmica dos chapéus. And then Eva called me to be a part of this hat dynamics, exactly the dynamics that you are showing now. Ou seja, a dinâmica do chapéu que ela está mostrando agora. E os chapéus ela foi tirando os chapéus e eu fui jogando, e a cada chapéu era uma camada minha, um papel meu, como mãe, como empresária, como filha, como irmã, como esposa. She was throwing off the hats, saying each one of those hats represented a layer of me, which was me as a mom, me as a worker, me as a wife, me as a daughter, me as that and other things and everything together. E ficando a essência, ficou só a essência. Allowing a Luana, only the essence, the self to be present. Only Luana's self. Yes. In the end. E foi muito forte, foi muito profundo. It was deep, profound. As alunas, as pessoas que estavam em volta também se conectaram. Everybody connected with the exercise. Que até hoje lembram delas. Until the day of today, they recall it, they reminded me of those Isso foi no meio do curso, assim, tipo, o terceiro ou quarto dia. It was on the third or fourth day of the course. E aí, passado um mês do curso ter sido concluído, eu descobri que eu estava grávida. And after a month of the end of the course, I realized I saw myself pregnant again. E eu fiz os cálculos, foi na semana do curso. It was that week. The activation was that week. Wow. Então, during your course. Realmente, o curso da Eva transforma as vidas das pessoas. Esse foi really, Eva's course changes. Esse foi a segunda vez, né? Teve outras vezes também que ativaram mudanças importantes na minha vida. Experience I had, but there was other experiences that also activated things in me that changed my life. Então, muito obrigada, Eva. So thank you very much, Eva. That's great. So if you want to have a baby, just come. Yeah. Se você quer engravidar, vem pro meu curso. Isso. Muito bom. If you don't want one, then just leave. Se você não quer engravidar, não venha. Vai embora. Mas a gravidez pode vir de diversas formas. Pode ser uma semente germinando para trabalho também, por exemplo. You can also get pregnant of new projects, for example. Um novo projeto. Exactly. We're in the birthing business. It's the third birth. O nosso negócio é nascimento. A gente dá nascimento para as coisas. Exato. É o curso. Birth Business. Ai, well, gente. thanks for sharing that touching story. I really appreciate Obrigado por compartilhar essa história, Lu. Gostei muito de saber. Muito It's obrigada. quite moving. Bem tocante. Muito obrigada, gente. Legal. Beijo. Beijos. Beijo. Gratidão. Thank you very Ai, cadê a much. mãozinha de vocês para dar um abraço? Ai, abraço. Abraço. Aqui, aqui, abração. Ótimo. Right. Um beijo. Beijos. Tchau. Ciao. Tchau. Thank you so much. That was Thank you. lovely. Foi Thank you very ótimo, much. gente. Foi ótimo. Muito obrigado. Bye. Bye, bye. Great. Ciao.